No mundo do futebol, vemos muitos jogadores com características únicas. Edgar Davids e os seus óculos escuros. Ou o inconfundível Petr Cech, que nunca entrava em campo sem o seu capacete. Mas esperem lá, ele ia jogar a bola ou conduzir uma mota? Hoje, no Contos de Campo, vamos desvendar o mistério por trás deste acessório e a história de sobrevivência de Petr Cech. Desde tenra idade, ele enfrentou desafios enviados pelos céus. Nasceu a 20 de outubro de 1982, não sozinho, mas como parte de trigêmeos. Imaginem o aperto lá dentro. Devido aos encontrões no útero e por ter de partilhar nutrientes com os irmãos, o seu crânio era naturalmente mais frágil do que o normal. Mas isso não travou a sua paixão. Aos 7 anos, jogava avançado nas camadas jovens do Viktoria Plzeň. Ele queria marcar golos, ser o herói, o ponta de lança que faz os adeptos gritarem nas bancadas. No entanto, os seus ossos também eram mais fracos. Aos 10 anos, o pequeno Peter partiu a perna. O seu sonho de ser o maior avançado da história desvaneceu-se como fumo. A sua velocidade e força já não eram as mesmas. Ele pensou, bem, se não posso ser avançado, jogo noutra posição. Felizmente ele era vulgarmente alto para a idade. Os treinadores olharam para aquele miúdo esguio e pensaram que a baliza seria o lugar ideal. Cech decidiu calçar as luvas e treinar arduamente nas montanhas durante 7 anos. Desceu a civilização em 1999, mudando-se para o Chimel Blisany, na primeira divisão. O início não foi um mar de rosas. Logo na estreia, levou com 3 golos de presente. É verdade que todos os começos são difíceis, mas ele não atirou a toalha ao chão. Como diz o ditado, para seres grande, tens de te apoiar nos ombros de gigantes. O seu próximo grande salto aconteceu em 2001, quando assinou pelo Sparta Praga. Era simplesmente a equipa mais forte do campeonato tcheco na altura, um palco à sua medida. Adaptou-se rapidamente e começou a mostrar serviço. Na sua primeira época, estabeleceu logo um recorde de invencibilidade no campeonato. Impressionantes 903 minutos sem sofrer golos. Infelizmente, a equipa ficou em segundo lugar, a 1 ponto do campeão. Como é que se sofre menos golos e não se ganha? Fácil, perdendo demasiados jogos pela margem mínima. Depois do sucesso interno, chegou a hora de enfrentar os jovens lobos europeus no Campeonato da Europa de Sub 2-1 em 2002, um torneio que o colocaria no radar mundial. A República Tcheca chegou à final contra a França. O jogo foi tenso e a decisão foi para as grandes penalidades. Foi aí que Cech ativou seu modo de super-herói. Ao vê-lo na baliza, os jogadores franceses começaram a suar frio e, com razão, Cech defendeu 3 dos 4 penaltis franceses, um autêntico muro de betão na baliza. Levou a sua seleção ao topo da Europa. Um final feliz, mas o seu talento pedia palcos maiores. Era como ter um motor de Fórmula 1 num carro de passeio. Em julho de 2002, num dia de sol radiante, despediu-se do Sparta. O Rennes da Liga Francesa abriu os cordões à bolsa e pagou 5 milhões de euros para o ter. Mal chegou à França, tornou-se o centro das atenções. Foi o MVP contra o poderoso Paris Saint-Germain. O problema é que o Rennes lutava para não descer de divisão. Estar sempre a lutar pela sobrevivência não era bom para sua saúde mental nem para a carreira. Ele precisava de estar no lugar certo, e esse lugar era Londres. Em fevereiro de 2004, o Chelsea acenou com 3 milhões de euros, tornando-o no guarda-redes mais caro da história do clube. Os Blues sabiam o que estavam a fazer. Na altura, o titular Carlo Cudicini sofreu uma lesão no cotovelo. A porta abriu-se e pessoas bem-sucedidas sabem sempre agarrar as oportunidades com unhas e dentes. Ele ajudou o Chelsea a não sofrer golos durante 4 meses seguidos. Estabeleceu um novo recorde na Premier League com 1.025 minutos sem ir buscar a bola ao fundo das redes. Nessa época de 2004 até 2005, o Chelsea sofreu apenas 15 golos em toda a liga. Uma muralha intransponível que levou o clube ao título após 50 anos de espera. As coisas pareciam fáceis demais em Inglaterra. Chegou então o Euro 2004, em Portugal. A República Tcheca fez um torneio incrível, chegando às meias finais. Só foram parados pela Grécia, que acabaria por ser campeã. Cech foi eleito o melhor guarda-redes do torneio. O mundo inteiro já conhecia o seu talento inegável. O Chelsea estava no auge. Com José Mourinho ao leme e superestrelas como Drogba, Terry e Lampard preparavam-se para dominar o futebol inglês por muito tempo. Mas então,
O destino pregou-lhe uma partida cruel. A 14 de outubro de 2006, um dia que ficaria marcado para sempre na memória dos adeptos de futebol em todo o mundo. O Chelsea visitava o Reading. Apenas a 20 segundos do apito inicial, um passe longo foi lançado para a grande área do Chelsea. Shaq fez o que sempre fazia. Saiu aos pés do avançado. Stephen Hunt, do Reading, tentou chegar à bola. Era uma situação de 50 sobre 50, mas na pequena área, o guarda-redes é rei. Hunt não parou e o choque foi inevitável. Uma colisão terrível. O joelho de Hunt atingiu em cheio a testa de Shaq. O gigante checo caiu atordoado, deitado imóvel no relvado, mas ainda a agarrara a bola. A equipa médica percebeu logo que algo estava muito errado. Estavam completamente impotentes perante a gravidade da situação. O silêncio tomou conta do estádio. Uma lesão gravíssima. Uma ambulância entrou rapidamente em campo e o guarda-redes saiu de maca. Ele estava num coma profundo, sem qualquer memória do que tinha acontecido. O jovem de 24 anos foi levado para o hospital local. O diagnóstico gelou o sangue de todos. Fratura no crânio com afundamento. Precisava de cirurgia de emergência. Foi transferido de urgência para Oxford. A operação foi delicada. Os médicos tiveram de remover 2 pedaços de osso do seu crânio para aliviar a pressão no cérebro. Se o impacto tivesse sido uns milímetros mais profundo, a sua vida teria sido reiniciada para sempre. Foram horas de angústia em que ele esteve frente a frente com a morte. Felizmente, ele tinha a força de um titã. Após 10 dias de internamento, teve alta. Quanto a Hunt, jurou não ter sido intencional. Mas o estrago estava feito. Após 3 longos meses de descanso e reabilitação intensiva, ele preparou-se para um regresso que muitos consideravam impossível ou demasiado arriscado. O regresso aconteceu no grande clássico entre Chelsea e Liverpool. Anfield Road estava focado nele, e ele surgiu com um visual que faria o Face ID do iPhone entrar em curto-circuito. Apresentou-se com um capacete protetor especialmente desenhado. Parecia um jogador de rugby pronto para uma placagem, e de facto, o capacete era de uma marca de rugby neozelandesa. Nesse jogo, o Chelsea perdeu por 2-0. Shaq ainda estava a sacudir a ferrugem e adaptar-se ao capacete, mas os adeptos estavam radiantes só de o ver vivo e em campo. Não demorou muito para que a sua forma voltasse ao pico. Surpreendentemente, após uma lesão quase fatal, parecia que estava a jogar ainda melhor do que antes. Manteve a baliza a 0 em 8 jogos consecutivos. O seu processo de recuperação foi um milagre da medicina e da força de vontade humana. Em 2007, manteve a baliza inviolada na final da Taça de Inglaterra contra o Manchester United. O capacete tornou-se não só uma proteção, mas um símbolo de invencibilidade. Apenas 4 anos após chegar ao Chelsea, completou 100 jogos sem sofrer golos na Premier League, um feito absurdo que cimentou o seu estatuto de lenda do clube. O sucesso trazia mais sucesso. Venceram o United na Supertaça, um torneio que tem uma maldição engraçada. Quem ganha costuma falhar o título do campeonato na mesma época. Na época 2009 até 2010, com Carlo Ancelotti, o Chelsea foi a Old Trafford no jogo decisivo. Precisavam de calar o Teatro dos Sonhos e arrancar uma vitória para serem campeões. Apesar da pressão infernal dos adeptos do United, o Chelsea saiu de lá com os 3 pontos no bolso. A maldição foi quebrada e os Blues reconquistaram a Premier League. Durante esses anos, Shaq teve um rival à altura, Edwin van der Sar, do Manchester United. Um duelo de Giants nas balizas de Inglaterra. Mas tudo que é bom tem um fim. Na época 2011 até 2012, o rendimento do Chelsea caiu a pique. O clube despedia treinadores com a mesma rapidez com que mudamos de meias. André Vilas-Boas, apelidado de Mini Mourinho, assumiu o cargo. Mas não teve tempo de aquecer o lugar. Derrotas consecutivas puseram a sua cabeça a prêmio. O dono do clube, Roman Abramovich, perdeu a paciência e despediu. Para tapar o buraco, chamou o adjunto Roberto Di Matteo. Ninguém dava um tostão furado por ele. Mas o improvável aconteceu. O Chelsea iniciou uma caminhada épica na Liga dos Campeões. Sobreviveram a uma derrota por 3-1 contra o Nápoles, dando a volta em casa. Depois, eliminaram o Benfica e o todo-poderoso Barcelona. Chegaram à final contra o Bayern Munique. O detalhe assustador, a final era no estádio do Bayern. Os alemães tinham a vantagem de jogar em casa. Os adeptos do Chelsea agarravam-se apenas a uma maldição.
Nenhuma equipa costuma vencer a Champions no seu próprio estádio. Aos 83 minutos, Thomas Müller marcou para o Bayern. Parecia o fim da linha, mas aos 88, Drogba empatou com um cabeceamento fulminante. Fomos para prolongamento. No prolongamento, Drogba cometeu pênalti. Arjen Robben assumiu a marcação. Se marcasse, o Bayern seria campeão. Todo o peso do mundo estava nos ombros de Petr Cech. Cech mergulhou e defendeu. Um momento de pura magia que manteve o Chelsea vivo. O jogo seguiu para a lotaria das grandes penalidades. Nos penaltis, o Chelsea começou mal com Mata a falhar, mas o Bayern também tremeu. Olic e Schweinsteiger não conseguiram bater o gigante de capacete. Drogba marcou penalti decisivo. O Chelsea sagrou-se campeão europeu num cenário absolutamente cinematográfico. Cech tocou no topo do mundo do futebol. Como diz o povo, quando queremos muito uma coisa, o universo conspira a nosso favor. E o universo conspirou para que aquele homem de capacete levantasse a taça. Não restam dúvidas de que Petr Cech está inscrito como um dos maiores guarda-redes da história. Com 4 títulos da Premier League e uma Champions, o seu legado é imortal. E, para além de lenda do futebol, revelou-se um mestre do marketing. Mesmo totalmente curado, continuou a usar o capacete. Proteção sim, mas também uma marca pessoal inconfundível. Ele superou a adversidade mais extrema. Fez tudo o que um guarda-redes podia sonhar, mesmo com 2 peças de osso a menos no crânio. Uma verdadeira história de resiliência. Obrigado por assistirem a mais um vídeo do Contos de Campo. Se gostaram desta incrível história de sobrevivência, deixem o vosso comentário e sugiram novos temas. Até a próxima! Muitos perguntam se o trauma afetou a sua coragem em saídas aos pés dos avançados. Curiosamente, os exames psicológicos mostraram que o cérebro bloqueou a memória do acidente. Sem a memória do trauma, o medo também desapareceu. Cech continuou a atirar-se aos pés dos adversários com a mesma intrepidez de sempre. Um benefício inesperado da amnésia. O capacete de rugby sofreu adaptações ao longo dos anos. A FIFA teve de aprovar o seu uso, garantindo que não oferecia vantagem desleal em cabeceamentos ou proteção extra. Na verdade, Cech queixava-se de que o capacete abafava o som do estádio, dificultando a comunicação com os defesas. Mas a segurança vinha primeiro, e a sua voz alta compensava. O seu talento estendia-se para fora das 4 linhas. Sabiam que Cech é um baterista talentoso? Ele até tem um canal no YouTube onde toca covers de bandas famosas. A coordenação olho-mão, que o tornava um guarda-redes de elite, era a mesma que o ajudava a manter o ritmo na bateria. Um homem de muitos talentos e ritmos perfeitos. Mas voltemos ao futebol. A sua saída do Chelsea para o Arsenal foi um choque para muitos. Depois de perder o lugar para Thibaut Courtois, ele procurou novos ares em Londres. No Arsenal, ele continuou a provar o seu valor. Conquistou mais uma taça de Inglaterra e bateu o recorde absoluto de jogos sem sofrer golos na história da Premier League. Chegar aos 202 clean sheets na Liga Inglesa é uma marca que dificilmente será ultrapassada. É como tentar escalar o Monte Everest de chinelos. Quase impossível. A sua ética de trabalho era inquestionável. Era fluente em várias línguas, o que lhe permitia organizar a defesa do Chelsea e do Arsenal com uma clareza impressionante. Inglês, francês, alemão, espanhol e, claro, tcheco. Ele gritava avisos aos seus defesas na língua materna de cada um. Um verdadeiro poliglota a defender as redes. A sua despedida dos relvados aconteceu numa final da Liga Europa, curiosamente, num duelo entre Arsenal e Chelsea. O destino adora estas ironias poéticas. Apesar da derrota do Arsenal, Cech foi aplaudido de pé por ambas as claques. Um respeito mútuo que apenas as verdadeiras lendas do desporto conseguem alcançar. Após pendurar as chuteiras, ele não ficou sentado no sofá a ver televisão. Regressou ao Chelsea como diretor técnico, ajudando o clube nos bastidores com a sua vasta experiência. Mas o bichinho da competição falou mais alto. Cech decidiu experimentar uma nova modalidade, o hóquei no gelo. E adivinha em que posição? Guarda-redes, claro. Assinou pelo Guildford Phoenix. Trocou as chuteiras pelos patins e o capacete de rugby por uma máscara completa de hóquei. Parecia um vilão de um filme, mas continuava a defender tudo. Na sua estreia no hóquei, defendeu 2 penaltis e foi eleito o homem do jogo. Parece que fechar a baliza é um talento que transcende o tipo de piso ou o formato da bola.
A transição do relvado para o gelo não é fácil. Requer reflexos diferentes e uma flexibilidade absurda. Mas para alguém que sobreviveu a um crânio fraturado, isso era apenas um passatempo. A história de Petr Cech ensina-nos muito sobre a fragilidade humana e, simultaneamente, sobre a inquebrável força de vontade, uma dicotomia perfeita num só atleta. Muitos jogadores teriam desistido após o acidente em 2006, teriam recolhido o dinheiro do seguro e vivido uma vida tranquila, mas o fogo competitivo dentro dele recusou-se a apagar. A sua dedicação era tal que, mesmo durante a recuperação, ele estudava vídeos dos avançados adversários. Ele sabia os hábitos de remate de cada um deles, de cor e salteado. Foi esse estudo meticuloso que o ajudou a defender o pênalti de Robben na final da Champions. Ele sabia exatamente para onde o holandês ia arrematar. Não foi sorte, foi ciência. E nos pênaltis de desempate contra o Bayern, ele adivinhou o lado de todos os remates. Todos. Um nível de concentração mental que beira o sobre-humano. O legado de Cech na República Tcheca é igualmente monumental. Com 124 internacionalizações, é o jogador com mais jogos pela seleção do seu país, um herói nacional. Venceu o prêmio de futebolista checo do ano por umas inacreditáveis 9 vezes. Essencialmente, ele monopolizou o prêmio durante quase uma década. Hoje em dia, quando vemos um guarda-redes com proteção na cabeça, pensamos imediatamente nele. Ele transformou um acessório médico num símbolo de estatuto e bravura. A influência de Petr Cech inspirou toda uma nova geração de guarda-redes. Mostrou-lhes que a posição exige inteligência, coragem e, acima de tudo, resiliência. Os 13 minutos em que esteve deitado naquele relvado em Reading poderiam ter sido o fim, mas foram apenas o prólogo para a fase mais gloriosa da sua carreira. A dor moldou-o, o medo não o consumiu. Aquele dia 14 de outubro de 2006 não é lembrado como uma tragédia, mas como o nascimento do homem de capacete de betão. E se há algo que o futebol nos ensina, é que os verdadeiros heróis não usam capas. Às vezes, eles usam luvas grandes e um capacete de rugby da Nova Zelândia. Relembrar a história de Petr Cech é relembrar a magia do desporto, a capacidade de cair, bater no fundo e voltar a subir até o lugar mais alto do pódio. De um miúdo com ossos frágeis a um dos atletas mais duros e respeitados do mundo. A vida dá muitas voltas e a de Cech deu uma volta completa de 360 graus. É por estas e por outras que amamos tanto este jogo. O futebol é mais do que 22 homens a correr atrás de uma bola. É sobre a vida, a morte e a superação. E o nome Petr Cech estará eternamente gravado nas estrelas. O gigante checo que se recusou a ser derrotado pelo destino. O guardião eterno do Chelsea. Esperamos que tenham gostado desta viagem alucinante. Inscrevam-se no canal, deixem o vosso gosto e partilhem a história do homem que riu na cara do perigo. Até breve!